Nós iniciamos semana passada, então, essa série de pregações, 12 tribos e um povo. E o que nós queremos com essa série de pregações, e nós vamos com ela até o final do ano. Estamos falando aí de mais 4, 5 cultos. Há um contexto para essa série. E nós temos falado muito sobre isso o ano todo. Famílias fortes, a unidade, a missão da igreja, Deus está chamando aqueles que têm coração para lutar a última batalha, e você vai entender melhor essa frase ao longo dos dias. Sabe, a igreja de Jesus, ela não é o caramelo do mundo, palatável, gostosa. Ela foi chamada para ser sal, E com certeza a igreja de Cristo, ela se choca com o mundo, ela se choca com a cultura secular do mundo, desse tempo, desse século. A igreja vai na contramão, e é necessário nós falarmos sobre isso. Existe na sua casa um núcleo poderosíssimo, para impactar as trevas, amém? O que é mais poderoso, o Império Romano ou o Filho da Maria? O reino de Deus tem aparência invisível, como um fermento, mas poderoso para impactar por onde ele passa, amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre isso, nós vamos continuar falando, e hoje é o episódio 2, se você perdeu o episódio 1, volta lá no YouTube, no canal da igreja, você pode assistir novamente. Semana passada, no episódio 1, nós falamos sobre a unidade, e a unidade que vem pela cultura da presença de Deus, amém? Quem estava aqui, levanta, deixa eu ver de novo, a enquete aqui, levanta bem alto, glória a Deus, amém? Falamos sobre a unidade, o corpo, a cultura da presença de Deus, e a presença de Deus que traz essa unidade. Todas as vezes que Israel perdia, se afastava da presença de Deus, eles eram desbaratinados, eram exilados, eram espalhados. Mas a presença de Deus une, cola. Nós falamos sobre a pilha de tijolos e uma parede, amém? Há uma liga. Se eu pegar um tijolo, 2 tijolos, 5, 100, 200 tijolos e sair empilhando eles, com certeza eu não farei uma parede. Mas se houver uma liga entre eles, uma cola entre eles, com certeza haverá uma parede forte, amém? Lá no nosso PG a gente consegue usar várias ilustrações, A gente estava falando sobre isso essa semana. Eu falei, fica prestando atenção, quando der 10 horas, o vizinho do lado vai começar a dar soco na parede, mas a parede não vai cair, amém, meus amigos do PG? A animação é forte, os irmãos começam a falar alto, dá 10 horas, o vizinho começa a ficar bravo, e a gente começa, é nada, a gente começa, e ele, mas a parede não cai. Por quê? Porque a parede está colada. Se fosse uma pilha de tijolos, ele ia empurrar assim, ia cair tudo. Você pode ter pai, mãe, filho, filha, filho mais velho, filho mais novo, filho do meio, você pode ter todo mundo juntinho lá, morando na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Se não houver a presença de Deus colando os corações, não haverá uma unidade. Mas havendo uma unidade, há um núcleo poderoso nas mãos do Senhor. E aí nós trabalhamos isso, sobre a presença de Deus, E nos PGs, durante a semana, nós podemos trabalhar isso melhor. Porque quando nós falamos assim, irmãos, você precisa da presença de Deus na tua casa. A presença de Deus precisa estar lá no teu lar, sobre a tua família, Aí alguém ouve isso, sai daqui, e um pentecostal ouve e fala isso, cara. Como, irmão? Começa a imaginar a casa do pastor, mano. Caso o pastor tenha a presença de Deus, como é que deve ser isso, mulher? O pastor chega do trabalho no final do dia, abre a porta quando entra, meu Deus, que unção é essa dentro dessa casa? Mulher, aí lembro da mulherzinha do Instagram, mulher, que é isso que tu fez aqui nessa casa? Ai, marido, fiquei em jejum o dia inteiro clamando pela tua vida. Já se abraça, começa a falar em língua, o filho vem, começa. O que é essa presença de Deus dentro de casa?
Meu Deus, é isso, a gente precisa, mulher, temos que trazer a presença de Deus aqui para dentro de casa. A partir dessa noite, ninguém mais assiste TV, nós vamos ler a Bíblia. Ah, pai, eu queria assistir Patrulha Canina. Não, vamos assistir The Chosen, no máximo, porque temos que ficar em torno da presença. O que é a presença de Deus? A presença de Deus se manifesta com cultura, mentalidade. A presença de Deus se manifesta com valores, com princípios, com ações e reações. A presença de Deus traz cultura. Como o pastor Resto enfatiza na escola da família, uma casa em harmonia não necessariamente tem a presença de Deus, mas uma casa que tem a presença de Deus, a cultura de Deus, com certeza tem harmonia. Amém? Nós tratamos sobre isso e como é importante isso. Volta lá no YouTube e assiste novamente. E hoje nós vamos falar nesse segundo episódio a temática de cada casa um exército. Cada casa um exército. E nós vamos dar mais um passo de entendimento ao que nós estamos falando aqui nesses dias. Quem está feliz pode dar um glória a Deus? Amém? Amém. Chacoalha a pessoa do teu lado e fala: está preparado? Está preparado? Está preparado, então vamos embora. Você pode erguer suas mãos, estender suas mãos para cá, abençoar esse momento. Ora por mim, ora por nós. Pai, obrigado, Jesus, pelo teu amor, a tua graça, por esse momento até aqui, e nós podemos proclamar, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome. Obrigado, Jesus, pela liberdade religiosa que há nesse país ainda. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui nesse lugar aconchegados, Senhor, glorificando o teu nome, Senhor. Mas nós clamamos a ti também, Senhor, que a tua palavra venha com resposta, venha com coragem, exortação, impulsionando os corações. Traga renovo. Usa, Senhor, a minha vida, usa as nossas vidas para proclamar a boa verdade do Evangelho, para receber do Evangelho, Pai. Que nenhuma semente seja desperdiçada. Nós repreendemos toda ave de rapina que vem roubar os pensamentos, vem roubar a mente, venha, Senhor, trazer cansaço. Mas antes nós clamamos pelo teu Santo Espírito, que traz vigor, traz alegria, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Abra comigo Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, verso 15. Vai dizer assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Palavras de Josué. Diga comigo: sacerdócio, igreja e reino. Agora nós estamos falando sobre 12 tribos e um povo só. Se situa, irmão, onde nós estamos. Nós estamos falando de muitas famílias formando um povo só. Nós estamos falando de unidade. Nós estamos falando do povo de Deus. Amém?
como povo de Deus, todos nós juntos, vamos lá, gasta a sua vozinha aí agora, em nome de Jesus, a voz ungida de profeta, de trombeta que você tem, repete comigo: sacerdócio, igreja, e reino. Agora repete comigo: altar, trono, governo. Aqui é altar, aqui é trono, e aqui é governo, amém? Então repete comigo: altar, trono, governo, eu vou cair daqui. Altar, trono, governo. Altares definem tronos, tronos definem governo. Por isso Deus levantou um povo de sacerdotes, para que sacerdotes estabeleçam tronos, estabeleçam uma eclésia, uma igreja, para onde 2 ou mais estiverem, ali também o trono do rei esteja, e onde o trono do rei esteja, ali haja governo e domínio do rei, amém? Defina isso, anota no seu caderno, anota no seu bloco de notas, e guarda essa informação para a gente terminar com ela, a nossa reflexão de hoje. Altares definem tronos, e tronos definem governos. Nós lemos uma passagem, é o último capítulo de Josué, e ele vai dizer, uma passagem emblemática: povo, decidam hoje quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero te dar um pouquinho mais de contexto, para a gente entender como que chegou até aí, porque para você entender o capítulo 24, você precisa entender o 23, o 22, o 21, você precisa entender do começo. Vamos ler Josué capítulo 1, todos juntos? Faz o seguinte, vamos colocar no telão, vamos ler todo mundo junto no telão? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você, e nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. E não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. As tribos de Rubem, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse:
Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, passarão à frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão, até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenar e iremos aonde quer que nos enviar. Como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Amém? Você conhece Egito, deserto, Canaã. Moisés, um libertador, se levanta para tirar o povo escravo do Egito das garras de Faraó. Entra no deserto, um processo de 40 anos, uma jornada de 40 anos. Depois dessa travessia, eles chegam no momento de entrar em Canaã. Para entrar em Canaã, Moisés vai morrer, falece. Moisés não entra em Canaã. Por que Moisés não entra em Canaã? Porque Moisés tipifica a lei não entra na plenitude, o que entra é a graça na plenitude. A graça sobrepõe a lei, amém? Josué é levantado como um general, Josué é levantado como um líder sucessor de Moisés. Josué vai liderar o povo para entrar em Canaã. E aqui há um detalhe importante, porque enquanto Moisés ele atua como um libertador, Josué vai atuar como um general, um conquistador. Você sabe que o que sai do Egito são famílias de escravos, famílias subjugadas, a vida inteira. Talvez alguns que cresceram ali, talvez a última geração que ficou no Egito, nasceu já ali escravo e cresceu escravo e ficou escravo boa parte da vida. E eles até então com essa mentalidade. Mas a mensagem de Josué capítulo 1 é para valentes, valorosos, valentes e corajosos. O que está acontecendo com esse povo no capítulo 1 de Josué é uma transformação de um povo escravo para um povo conquistador, de um povo subjugado para um povo valente, corajoso. Vai guardando todas as informações e vai anotando aí para você. Acho fantástico que nos primeiros versículos a Bíblia vai enfatizar Josué, filho de Num. Josué tinha pai. Quem era o pai de Josué? Quem era o pai de Josué? Num. Não é? Mas um pouquinho era mineiro, né? No. Mas é Num. Josué tinha pai. Diga comigo, Josué tem pai. Obrigado. A palavra em todo momento, ela dá alguns detalhes para a gente, dá umas dicas para a gente. Quando Deus se revela para Isaac, Isaac, eu sou o Deus do teu pai, Abraão. Nós estamos falando sobre famílias fortes. Muitas famílias fortes que compõem um povo forte. Nós estamos chamando você e a sua casa para a guerra. Nós estamos chamando você e a sua família para o exército. Nós estamos convocando você e seus filhos para esses dias.
Todo crente que não está sendo preparado para a guerra está sendo entretido. Você não vem todo domingo aqui para ouvir mais um Netflix gospel, mais um sermão de animação, mais um pastor, mais um pregador, mais alguém que vai aqui falar coisas que animam a tua carne, a tua alma, afagam o teu ego, para que você seja mais feliz. Nós viemos até aqui para tratar sobre o reino de Deus, e o reino de Deus é de todos nós, amém? Há um convite nesses dias, a sua família está sendo convocada nesses dias. Sabe quem vai arregimentar a sua família para se apresentar nas fileiras do reino de Deus? Você. Quem é pai aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Você. Quem é mãe? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Você. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Vocês. Vocês também. Nós teremos um episódio para falar sobre gerações. Vai ser impossível hoje eu não falar algumas coisas, não tocar nesse assunto. Dizer para um gordinho que ele precisa emagrecer, isso daí o diabo já faz o dia inteiro. Dizer para um preguiçoso que ele precisa se levantar e sacudir a poeira, o diabo já fala na cabeça dele o dia inteiro. Isso aí o diabo já faz. Você precisa convocar os anjos e o Espírito Santo para orientar a sua família, amém? Você precisa edificar a sua casa, o seu filho, o seu casamento, e para isso o Senhor tem nos chamado. Clame pela ajuda dos anjos, para que falem ao coração do seu filho, dos seus filhos. O mais pentecostal vai falar: é isso, eu lembro daquela música, daquela mulher que cantava, uma mulher gordinha cantava, tem anjos voando nesse lugar, enfim, adoro essa música, os anjos é muito bom. O mais batista, o Paulão, coitado, o mais, é piada interna, o mais batista fala assim: mas anjo, que anjo é esse? A palavra vai dizer que anjos são espíritos ministradores que hão de cooperar com aqueles que hão de herdar a salvação. Clame ao Senhor. Não há espaço no Evangelho para a família moderna de hoje, 2024. Não tem. Sabe como que nós chegamos até aqui? Sabe como a igreja brasileira chegou até aqui? Com homens e mulheres dobrados de joelho, orando de madrugada. Sabe como filhos cresceram na presença de Deus? Com pais que de madrugada impõem as mãos sobre os filhos e declaram o poder de Deus, o Evangelho de Deus, as verdades do céu. Não tem outra fórmula, não tem outro jeito. Não adianta você amarrar o teu filho no sofá e falar: agora você vai assistir o Luciano Subirá, e cala essa boca, mulher, coloca uma toalha na boca dessa criança aqui, você vai assistir esse cara aqui. Não adianta, só tem um jeito. Amém, igreja? Amém. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas com certeza o tempo do desprezo, amém? Já ouviu essa frase? Anota ela. Antes você não conhecia a palavra do Senhor, você não sabia, você não tinha quem te instruísse. Se tivessem me falado isso antes, eu tinha feito tanta coisa diferente. Mas agora você tem ouvido, você tem aprendido. Não despreze a palavra do Senhor, amém? Amém.
Para que Deus está chamando um general? Para que Deus está chamando exércitos no capítulo 1 de Josué? Para que Deus está fazendo isso? Para que Deus está chamando cada tribo para batalhar? Para tomar a terra de Canaã, para estabelecer uma nação, para estabelecer um povo, para fazer cumprir todos os seus desígnios sobre a terra. Amém? Como Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer isso com as nossas vidas? Como Deus vai fazer isso com a sua família? Eu estou sem parâmetro de horário. Como Deus vai fazer isso com a sua casa? Como Deus vai fazer isso com a sua família? Como Deus fez isso com Josué? Como Deus fez isso com aquelas tribos? Quem lembra a história das 12, as muralhas de Jericó? Josué e o povo rodeando as muralhas para tomar a muralha, para tomar Jericó, tomar a cidade. Quem lembra de outra passagem, de outra batalha no livro de Josué? Aí, ó, uma boa lição de casa, você pode estudar e pode se aprofundar nisso. Deus dá instrução para Josué, como é que ele vai fazer isso? Verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Josué pega a palavra, pega o livro da lei, medita nisso de dia e de noite. Assim você vai conseguir. Abre comigo Salmo número 1. Pastor Regis, consegue me ajudar? Já vou para o final já. Salmo famoso, salmo conhecido. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz, prospera. Você pode ler comigo novamente? Número 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo número 1 do Salmo número 1, quem é feliz aqui que a palavra está dizendo? Quem é o feliz? Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Falei certo, igreja? Amém? Altar. Vamos lá, profetas. Acho que eu torci o joelho agora. Paulão, tirou 10, Paulão. Passa na livraria lá e pega um pirulito. Aleluia. Qual é a receita da felicidade? Salmo número 1. Não se detenha no conselho dos ímpios. Josué, como você vai se transformar num general? Sabe que alguém pode dizer assim: cara, estava no trabalho conversando, abri meu coração, problema de casamento, estou com problema com meus filhos, estou com problema de finanças, estou com problema, quero comprar um carro, não sei que decisão que eu tomo. E aí o meu amigo do trabalho começou a me dar conselhos: faça isso, faça aquilo, financia, não financia, pega empréstimo, não pega, divorcia,
quebra, briga, fala, perdoa. E aí o meu amigo do trabalho que não é crente começou a me dar conselhos. E aí eu falei, meu Deus, Salmo número 1, eu não posso ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Mas você sabe que o Salmo número 1 está falando de algo mais profundo. Como toda a Bíblia está falando de algo mais profundo, sempre, né? Óbvio. Sabe que não se deter no conselho dos ímpios, não se sentar e não se parecer com os pecadores, não se parecer com os zombadores, é algo mais profundo. Não está falando de você bater um papo com alguém na hora do almoço e a pessoa falar assim, poxa, eu acho que você deveria conversar com o teu marido, ai meu Deus, que pecado. Não, é mais profundo que isso. Fala de uma cultura. Não tenha a cultura igual dos ímpios, não tenha um modo de pensar como eles pensam. Antes, o teu prazer esteja na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Amém? Então é o contrário, né? O versículo 2 vem antes do versículo 1, não é isso que a gente pode entender? Se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você não terá a mentalidade como a dos ímpios. Você não pensará como eles pensam. Guarda tudo isso que nós estamos falando, vai anotando, para a gente ir para o final já da pregação. O que é de dia e de noite? É isso. Por isso que já preparei um plano de leitura, que eu leio de manhã, à tarde e à noite, né? Eu tenho um plano de leitura às 3 da tarde e um às 10 da noite, porque o Salmo 1 que é para meditar de dia e de noite. Isso é bom, se você faz isso, continue fazendo, mas é mais profundo que isso. Dia e noite na Bíblia falam de momentos felizes, momentos fáceis, e noite fala de momentos difíceis. Em todo o tempo, medita na lei do Senhor, seja no dia bom, seja no dia mau. Aquilo que possui a tua mentalidade, aquilo que determina como você age, reage, escolhe, toma decisões, é a lei do Senhor. É a lei do Senhor. Deixa eu te dar uma ajuda, deixa eu te ajudar. No momento fácil, no dia que está tudo bem financeiramente, e aí, cara, tá precisando de uma grana? Não, obrigado, não estou precisando de grana. Mas no momento difícil, o calo apertou, a conta zerou, está negativo, meu Deus, eu vou correr para o agiota. É isso, eu vou correr para o agiota. Não, no momento difícil você continua agindo como a lei do Senhor diz. Você continua reagindo à dificuldade como a lei do Senhor diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é isso? Estou passando um momento terrível, meu Deus, não vejo a hora de dar 6:30 para o sol se levantar e eu parar com essa tristeza. Não está falando de noite literal, está falando de algo mais profundo, está falando de um tempo. Existe um momento difícil, mas a alegria está vindo. Amém? A palavra está falando de algo mais profundo. Passar uma noite inteira e não conseguir pescar um peixe. Passar uma noite sem pescar um peixe quer dizer então que se Pedro jogasse a isca às 7 horas da manhã, ele ia conseguir pescar? Não, está falando de um tempo. Em todo o tempo, medita na lei. Em todo o tempo, faz da cultura dos céus, da cultura do reino de Deus, a tua cultura. Não pegue a cultura dos homens para ser a tua cultura. Querido, quando há um problema na tua vida, há um problema na tua casa, qual é o primeiro conselho que te vem à mente? Da tua vozinha? Já falei para você falar com esse homem tem que tomar jeito na vida, você tem que falar com ele. Aquelas vozinhas que davam conselho de casamento. Como é que com a tua tia, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu vizinho? Qual é o primeiro conselho que te vem à mente? Ou é a palavra do Senhor? Quando você tem um problema, diversos problemas, problema de saúde, problema emocional, problema de ordem financeira, seja qual for o dia mau, qual é o primeiro conselho que te vem à mente? Vamos lá, igreja. Cadê os generais dessa casa aqui? Quem está comigo diz amém.
O dia mau sobre o teu filho, o dia mau sobre tua filha, o dia mau sobre a tua casa, quando a tristeza invadir o teu lar. Querido, eu não prego de nada que eu já não esteja vivendo. Semana difícil emocionalmente, mas sabe, nós nos abraçamos em casa, nós nos juntamos em casa, nós choramos em casa. Um dia que cheguei em casa para o almoço, minha esposa estava extremamente triste, né? Uma semana marcante para a gente. Abracei ela ali na cozinha, começamos a chorar juntos. O leãozinho veio correndo, que ele não pode ver a gente abraçado, que ele quer abraçar também. Aí já subiram no colo, ficamos 3 abraçados ali, chorando e dizendo uns para os outros, para nós 3, nós não nos soltamos, nós estamos unidos, nós estamos juntos no dia bom e no dia mau. Porque no dia mau a palavra não diz para você chutar sua família. No dia mau a palavra vai dizer: ame em todo tempo. Não é isso, igreja? No dia mau não vai cada um para um canto. No dia mau nós nos juntamos. O que a palavra nos aconselha no dia bom e no dia mau? Josué, é assim que você vai ser um general, não esquecendo de nada que Moisés ordenou, não se apartando da lei, não se apartando da palavra. Se você fizer isso, Josué, aonde você colocar o teu pé, ali eu vou te dar, porque é promessa. Se você fizer isso, pai e mãe, os seus filhos não vão morrer, não vão se perder, porque é promessa. Salmo vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Vamos, só haverá saqueadores na tua casa e na tua família, se você parar de lutar. Verso 3. Esses aí que não tem a mentalidade como dos ímpios, dos zombadores, mas tem a mentalidade do reino de Deus. Esses aí são como árvores plantadas à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo e nas folhas, suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. Queridos, quem não sabe discernir os dias e os tempos, não sabe dar uma resposta para eles. Quando nós temos a mentalidade do reino dos céus, nós aprendemos a discernir tempos e estações, discernir os dias. Isso tem sido pauta de muitas mesas pastorais, tem permeado os nossos dias. Não estamos pregando algo que deu vontade de pregar, nós estamos pregando algo que nós estamos vivendo nessa casa. E como é bom quando a gente percebe que nós não estamos sozinhos na batalha, quando há mais famílias, mais povos, tem mais gente comigo batalhando. Eu não estou sozinho. O que está acontecendo comigo não é porque eu sou o cocô do cavalo do bandido, né? Porque eu piquei salsinha na tábua do mandamento, taquei pedra na cruz. Não. É porque eu estou dentro de um povo, e esse povo está vivendo tempos e estações. A palavra fala muito sobre dias de Elias, dias de Ló, dias de Noé. Quem já leu, né? Eu lembro dos dias da minha avó. Se você conversar com um crente mais antigo, ele vai falar assim: no tempo da minha mãe, no tempo dos meus pais, nos dias da minha avó, a igreja era assim, assim assado, era assim que se fazia. Nos dias da minha avó, a coisa era séria, né? E hoje, tem uns comentários meio assim, né? Fazendo referência aos dias que se passaram, né? Para os mais antigos, faltar na Santa Ceia, querido, isso dá 7 anos de azar, não é verdade? E a semana da Santa Ceia era uma semana preparatória, era uma semana que o inimigo se levanta, era uma semana importante, né? O pastor Carana, na última Santa Ceia, ele falou sobre isso, né? A melhor roupa, se preparava. Semana da Santa Ceia. E se alguém faltava na Santa Ceia, o presbítero ou um diácono ia levar a Santa Ceia na casa. Não é isso? Viveu isso aí, Ricardo?
E tinha o kitzinho, né? A maletazinha. Gente, isso é chique demais. Toda, né, encapada com veludo. Ou era azul, ou era, enfim, vermelho. E era chique, o homem abria aquela maletazinha, tinha uns cálices, né, pastor? Tinha uns cálicezinhos, né? Me lembro de um episódio da minha avó, que cuidava da minha bisavó. E a bisavó já estava tão velhinha, tão debilitada, que ela não conseguia mais ir para a igreja. Então ela faltou na Santa Ceia, e o diácono, o presbítero, não lembro, foi levar a Santa Ceia em casa para eles. E nesse dia, os meus tios estavam visitando a minha avó e a bisavó em casa. E o meu tio me contou essa história. Então chegou o presbítero lá, o homem. Dona Maria, vem trazer a Santa Ceia. Amém, pode entrar, irmão. O irmão então preparou a mesa, abriu a maletinha, separou os cálices. Os meus tios estavam lá, eram cristãos também. Vocês vão participar? Participa com a gente. Então tá bom, preparou ali os cálices. E ele começou a ler a palavra do Senhor, pegou o pão, ia tirando um pedacinho de pão, ia, né, meu tio conta, poxa, aquele irmão devia ser pedreiro, aquela mão grossa, cheia de calo. E ele ia falando, bom, na noite que o Senhor foi traído, partiu o pão, deu seus discípulos. E eu falei, cara, achei aquilo engraçado. E aí ele deu pra gente comer. E eu dando risada, falei, cara, eu não acredito, você comeu esse pãozinho? Ele falou, você é louco, eu deixei no canto da boca, esperando acabar. Dias da minha avó. Como é que eram os dias dos seus pais? A palavra fala sobre os dias de Elias, os dias de Noé. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer de gente que entendeu os seus dias e marcou o seu tempo. Fala de gente que enxergou além. Sabe o que quer dizer? O verso 3 está falando de gente que está enxergando além. Sabe como é que Josué vai se transformar num general? Enxergando além. Porque nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos, 2 Coríntios capítulo 5. Adão e Eva, eles ficam cegos quando os olhos se abrem. Lucas 17 diz que o reino de Deus não tem aparência visível. O reino de Deus está na minha casa, por quê? Porque lá tem um Salmo 91 aberto no meio da sala. O reino de Deus está dentro de nós. A palavra de Deus vai contar sobre a história de um cego, Bartimeu, que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto todos os homens enxergavam um mestre, o cego enxergava o Filho de Deus. Nicodemos, a hora que o Espírito Santo abrir os seus olhos, você vai conseguir enxergar o reino. Mentalidade. Sabe como Josué vai se transformar num general? Mudando a mentalidade. Deus não leva o tempo da ignorância, mas com certeza considera o tempo do desprezo. Nesses dias, Deus tem deixado de mudar costume, mudar roupa, mudar corte de cabelo, para mudar a mentalidade, para mudar a cultura. Se você faz parte da Igreja Viva, faz parte dessa família, Deus está nos convocando para mudar a mentalidade, para mudar a cultura. Deus, o que você quer da minha vida? Eu quero mudar a cultura da sua casa. Dias de Noé, dias de Ló, se casavam, davam-se em casamento, banalização da família, banalização do casamento, comiam, bebiam, compravam, vendiam, dias de futilidade, de consumismo, dias de hedonismo, de prazer, muito parecido com o que a gente tem hoje, não é isso?
Só que o que há de importante nesses dias para a gente prestar atenção? O que fala para a gente desses dias? Que embora nos dias de Elias, nos dias de Noé, nos dias de Ló, houvesse tudo isso, também nesses dias havia visitação do Senhor para instruir como andar nesses dias. E todos esses dias foram marcados por juízo. Por que é que Jesus está citando esses dias? Porque ele está falando do fim dos tempos. O que haverá no fim dos tempos? Dias de banalização da família, de desconstrução do casamento, dias de futilidade e consumismo, inclusive dentro da igreja, e dias de hedonismo, o prazer humano no centro de todas as coisas. O que haverá nos últimos dias? Juízo, mas também haverá a presença de Deus instruindo como andar nesses dias. Quem está comigo diz amém. Sabe o que a gente vê na história de Noé? Tem juízo, mas tem continuidade. A casa não é destruída, a família não é destruída. Sabe o que a gente vê nos dias de Ló? Tem juízo, mas a casa é destruída, a família é destruída. Você lembra da esposa de Ló? Na hora de fugir, ela olha para trás e vira estátua de sal. Deus dá uma palavra a Noé. Noé transmite a palavra para a esposa. A casa inteira trabalha na construção da arca. E quando chega o dia, Deus fala: Noé, pega a sua família e entra na arca. E quando termina os dias, Deus fala: Noé, pega a sua família e sai da arca. Nos dias de Ló, Deus dá uma instrução para Ló, mas não há um impacto na casa de Ló. Deus tem chamado e liberado palavras sobre pais e mães para impactar as casas, as famílias. Deus não quer impactar você no culto de domingo. Deus quer impactar você e a sua casa segunda, terça, quarta, quinta. Deus quer impactar seus filhos, sua geração. Nesses dias dessa série, há um clamor e há um grito ecoando aqui nessa casa. Se você ainda pensa que você vem para o culto para assistir um pregador queimando de amor por Deus, há quantos cultos nós estamos clamando e gritando: arrependam-se, esse caminho te levará para a morte. O que é que nós queremos aqui nesses dias? Ser preventivos. Esse pastor que nos fala não quer se parecer com um bombeiro apagando incêndio. Ricardo, corre lá na casa do irmão, está pegando fogo. Nós queremos nos parecer com pais instruindo seus filhos, como foi pregado recentemente: toma um cálice de vinho, meu filho, porque você precisa ir longe. Se você ainda vem para o culto dormindo, desperta tu que dormes. Se você ainda acha que tem que queimar de unção, é a pessoa que encanta para que você tenha uma experiência sobrenatural durante a música, você está enganado. Você está pensando como os ímpios pensam. Alguns dias atrás um rapaz me levou numa churrascaria. Era tão chique a churrascaria, Ricardo, que eu não tinha nem roupa para estar lá. Falei: cara, como é que você traz esse lugar aqui? Eu não tenho nem roupa para estar nesse lugar. Tão chique que era o negócio. Ainda bem que era ele que ia pagar. O Senhor abençoa a nossa vida, amém? Eu recebo. Né? Em todas as outras churrascarias, veio aquele garçom acelerado com um espetão do lado, joga a bandejinha na tua mesa e fala: picanha, senhor.
corta espirrando sangue na tua camiseta, não é isso? Não, lá o negócio era diferenciado, era gourmet, o negócio era... De 10 em 10 minutos passava o metro e perguntava: Senhor, como está a experiência, Senhor? Ele não perguntava como é que estava o almoço, porque ele não vende um almoço, ele vende uma experiência. Senhor, como é que está a experiência, Senhor? Me sentiu o Bigman fazendo experiência. Se você ainda pensa como o mundo pensa, me leve a um lugar para ter uma experiência. Há um clamor nesses dias, sua casa está correndo perigo. Se você acha que quem tem que escorrer óleo é aquele que fala, queridos, a palavra vai dizer que falar é prata, ouvir é ouro. O que é mais precioso? Quem é o mais precioso dessa reunião? Vocês e não eu. Vocês estão recebendo da boa porção do Evangelho. As suas horas dormindo no culto vão custar caro quando o inferno se levantar contra a sua casa. O pastor corre aqui na minha casa expulsar o demônio. A casa é minha ou é sua? Quem tem autoridade nesse lar? É o pastor ou é você? Eu posso expulsar o demônio que está na tua casa, mas o inferno que está na tua cabeça vai continuar. Deus quer mudar de dentro para fora nesses dias. Deus quer mudar a sua mentalidade, Deus quer mudar a sua cultura, por isso Deus quer manifestar a sua glória, Deus quer manifestar a sua presença. Como que a presença do rei é manifesta? Ou por sua própria pessoa. O rei veio pessoalmente aqui na reunião, e para nós cristãos nós chamamos isso de glória. Quando a glória de Deus se manifesta no ambiente, ninguém consegue produzir isso, ninguém consegue. Eu vou tocar uma música, vocês vão sentir a glória de Deus. Não, Deus se manifesta, e de repente a atmosfera vai mudando, e de repente nós começamos a chorar, nós começamos a ser quebrantados, não é isso? Ou o rei se manifesta com a sua própria pessoa, ou o rei se manifesta com seus embaixadores, seus representantes. Haverá dias na sua casa, e eu profetizo em nome de Jesus, que vocês experimentem isso. Vai ter dias que vocês vão experimentar da presença sobrenatural, que na sua casa tenham reuniões de oração, como nós temos aqui na igreja, meu irmão, porque se você não estiver fazendo isso, você está correndo sério risco. Você está correndo sério risco, perigo de vida. Mas eu profetizo que exista na sua casa essas reuniões, onde você e a sua família, de portas fechadas, vocês vão falar em línguas, vocês vão ser impactados pelo poder de Deus. Mas quando não houver esses dias, a presença de Deus estará lá garantida pelo teu marido, pela tua esposa, os teus filhos. Queridos, esses dias eu cheguei em casa, abri a porta, quando eu entrei, tinha uma mesa de café da tarde, pãozinho, frios, bolinho, tinha até uma vela que minha esposa comprou lá de Natal, tudo decorado de Natal, cafezinho, suco, tudo me esperando. Eu falei, cara, é o céu na terra, é o céu na terra isso daqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem gente que entra num barraco fedido, e sabe o que tem para comer? O resto de uma marmita azeda, estragada do dia anterior. Tem um filho chorando com fome, tem uma esposa triste, tem uma esposa moída, mas na minha casa tem o céu. Tem o céu. Na sua casa também vai ter, em nome de Jesus. Nós não vamos parar de lutar, eu e a minha família não vai parar de lutar enquanto a sua família não tiver o céu também. Sabe por quê? Porque a sua família, com a minha família, com a família do Ricardo, com a família da Carol, do pastor Carana, com a família do Francisco, nós somos um só povo de Deus. Um só povo de Deus. Nós vamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Deus está nos chamando para esses dias. Abra os olhos. Abra os olhos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque existe uma realidade de salvação, mas há uma realidade de reino também. Para todos nós, existe uma realidade de salvação, existe uma realidade de reino. Existe uma realidade de salvação para quem estava no Egito, mas existia uma realidade de reino para quem estava em Canaã. Porque a mensagem era: toma,
Canaã. Vocês vão tomar esse lugar. Canaã é para quem venceu o deserto. Canaã é para quem venceu o deserto. E o que é o deserto? Um processo de mentalidade, de mudança de escravo para filho. Só filho é herdeiro. Só herda a terra o filho. O escravo não tem nada. Possuir a terra. Diga comigo com voz de profeta: possuir. Possuir a terra. Não é para você morar na terra, é para você possuir a terra. Eu gosto muito desse exemplo, a diferença. Você pode morar numa casa de aluguel, você mora lá, mas quando você morrer e for embora, seus filhos vão ficar sem nada. Mas se você possuir aquele imóvel, quando você for embora, os seus filhos vão usufruir do seu legado. Possua a terra, para que você e os seus filhos desfrutem desse lugar que mana leite e mel. Quem está comigo diz amém. Sabe, nesses dias nós precisamos discernir as batalhas, né? São homens e mulheres vencendo batalhas, fincando bandeiras do reino. Finca a bandeira do reino, querido. Vença a batalha e estabeleça um modelo, estabeleça um propósito. Sabe por quê? Todas as batalhas que nós não estamos travando hoje, os nossos filhos vão ter que travar amanhã. Os meus pais venceram batalhas no casamento, para que eu e a Dani não tivéssemos mais que travar essas batalhas. Os meus pais travaram batalhas na igreja, para que hoje não precisasse mais travar. Meu pai sempre conta a história de quando ele era pequenininho. E ele morava num lugar, numa casa, e atrás da casa tinha um campinho de futebol, não é isso, pastor Carana? Mas naqueles dias, jogar futebol era pecado. E ele, criança, queria muito jogar futebol, mas não podia, por causa da igreja. E quando jogava escondido, tome-lhe, apanhava, né? A igreja tinha um entendimento naqueles dias, mas a igreja foi evoluindo, foi amadurecendo na revelação, foi crescendo exponencialmente, como a Bíblia é, né? Exponencialmente na revelação. O meu filho não vai ter o nível de revelação que eu tenho hoje. Eles travaram essas batalhas ali dentro da igreja, superaram essas diferenças, superaram isso, para que eu não tivesse mais que travar isso. Eu vou daqui para frente, travando outras, mas todas as batalhas que nós não estamos vencendo hoje, pode ter certeza, os seus filhos vão ter que vencer amanhã. Pastor, eu não tive pais evangélicos, pais cristãos que travaram as batalhas antes de mim, e eu estou tendo que travar todas ao mesmo tempo agora. Para isso, na história, Deus levanta patriarcas, alguém que começa uma história. Sabe por que você está aqui ouvindo essa mensagem? Para mudar a sua mentalidade de escravo, de vítima, para uma mentalidade de conquistador, de general, de patriarca, de herdeiro, alguém que vai escrever uma história para quem vem atrás de você. É isso que Deus quer fazer com a sua família, é isso que Deus quer fazer com você. Você pode viver 50 anos felizes quando você morrer, mas você pode viver 50 anos em batalha para que o seu filho vá mais longe. Nós, Igreja Viva, vamos entrar num próximo período de 10 anos, continuando, travando batalhas, para que os próximos líderes, que hoje estão no Viva Kids, possam ir mais longe do que nós. Quantos podem crer nisso? Quantos almejam um dia ver o Bruninho aqui tocando baixo, tocando na banda,
ministrando louvor, o Marquinho com violão, liberando adoração, o Rafa pregando, a Bela cantando, o Otávio, a Mari, quem deseja, quem consegue ver pelos olhos da fé? São as batalhas que nós estamos travando hoje, para que eles possam ir mais longe. E eu termino dizendo o seguinte: como é que chama o pai de Josué? Como é que chama o pai de Moisés? Há uma realidade de salvação, mas há uma realidade de reino. E o reino é a partir de famílias. Amém? O reino é a partir de famílias. Josué tem paternidade. Josué tem: eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos discernir as trevas, né? Nós sabemos que a gente não gosta de demonologia, né? O estudo dos demônios, a gente não gosta disso, mas a gente precisa discernir isso, né? Nos dias de Moisés, o libertador nascendo, muitos mata todos os homens, né? Todos os varões. No dia de Jesus Cristo nascendo, mata todos os varões, né? Algo que vai falando com a gente nos nossos dias de hoje também. Espero que você esteja linkando. Enquanto que no Gênesis era uma serpente, lá no Apocalipse 12 é um dragão, né? A serpente do jardim cresceu, virou um dragão. Isso fala pra gente que na Bíblia tudo é exponencial, vai crescendo. Então enquanto que no jardim a estratégia era mudar um pensamento, lá no final, com o dragão, a estratégia será muitos pensamentos, muitas filosofias, muita ciência. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos discernir a batalha de hoje. Existem pais maravilhosos, pais abençoados, famílias crescendo na igreja, mas que estão perdendo seus filhos para a mentalidade dos dias de hoje. Sabe como sua casa vai se tornar um exército? Mentalidade, cultura do céu, cultura do reino de Deus. Há uma batalha hoje pelas mentes dos nossos jovens, dos nossos filhos, e a gente não vai perder essa batalha. Você não vai perder essa batalha. Quando eu não tinha filho, eu falava: meu, que medo de ter filho, meu filho vai crescer nesse mundo. Nós não vamos perder os nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor. Nós vamos batalhar essa guerra. Essa igreja precisa ser uma igreja geracional. Meu pai passou o bastão para mim, e eu vou precisar passar o bastão para alguém. Algum jovem Deus já levantou hoje. Deus já trouxe, já existe, está em algum canto desse prédio. Deus já levantou, mas há uma fúria para matar esses jovens, para matar esses filhos espirituais. Como? Hoje não se pica, né? Corta em pedacinho e joga na fogueira, não. Hoje se mata com a mentalidade, né? Só que Satanás, ele só atua onde tem lacuna. Satanás não tem território. Você leu ali no capítulo 1 junto comigo? O território é do Senhor. Satanás não tem território, ele só atua em brecha, em lacuna. Lembra do joio e do trigo? Os homens, os filhos de Deus fizeram a plantação. Satanás, ele tem uma brecha, ele tem uma lacuna, um buraquinho, ele planta o joio. Fica de pé no seu lugar. Se você estiver perto de um parente seu, segura a mão dele bem forte. Fala para eles: nós não vamos perder essa batalha.
nós não vamos perder essa batalha. Queridos, nós precisamos, eu sempre falo isso, se você foi na escola, Spark, se você me ouve há bastante tempo, você deve ter ouvido eu falar em alguma vez, eu falo constantemente sobre isso. Nós precisamos de uma fé coerente. Se nós pregamos um Deus de milagres, nós queremos viver milagres. Meu filho, eu cresci sem paternidade, não tive pai, não tive a referência. Queridos, Deus vai sempre levantar um Paulo na vida de um Timóteo. Deus vai levantar paternidade na vida dos nossos filhos, ainda que faltaram para eles. Guarda isso, há um tempo de liberdade, de libertação, Moisés, mas há uma realidade de reino, Josué, Canaã, plenitude. A sua família não pode ficar peregrinando no deserto, sua família precisa ser guiada à terra prometida, ao lugar da plenitude de Deus. E Deus chamou você para isso, você homem, você mulher, você família. E reino é a partir da família. A Bíblia sempre faz questão de trazer a referência: fulano, filho de Beltrano. Moisés, ele para no deserto, porque falta-lhe paternidade, é a lei. Mas em Canaã entra a família, entra a herança, entra os filhos, entra a graça. Nesses dias há uma santa convocação para mudar a mentalidade, não mais de escravos, de vítimas, de sofredores, mas de um general conquistador. Se nós pregamos um Deus de milagres, haverá milagre na sua casa em nome de Jesus. Se nós pregamos um Deus de cura, haverá cura no meio da tua família, curando os traumas, as dores. Olha, vocês vão querer continuar seguindo os deuses e os ídolos dos seus antepassados. Deixa eu te falar, você não vai mais se curvar para a dor que veio do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Você vai se curvar agora diante desse Deus que você encontrou. E aí, o dia que o seu filho, mas eu profetizo isso, haverão, acampamentos de jovens nessa igreja, encontros de jovens, e o dia que seus filhos tiverem que ter revelação de Deus, quem sabe ele não ouça como eu ouvi: eu sou o Deus do teu pai. Como Isaac ouviu: eu sou o Deus do teu pai. Será que Deus pode falar isso para o seu filho hoje? Ei, fulaninho, eu sou o Deus do teu pai. O teu pai tem um Deus, o teu pai tem um Deus, o teu pai não tem um ídolo, o teu pai tem um Deus. Amém, pastor? Qual que é a solução então? Deuteronômio capítulo 6. Shema Israel, ouve, ó Israel. Pega essa palavra e guarda. Pega essa palavra e ensina aos teus filhos. Encuca nos teus filhos. Encucar é ensinar persistentemente nos teus filhos. Coloca na testa e coloca na tua mão. Que essa palavra, que essa cultura não saia da tua testa e da tua mão. O que é testa, o que é mão, modo de agir, modo de pensar, poder, autoridade. Não, qual é a marca do anticristo? Não é a marca na testa, é a marca na mão. Os nossos filhos serão resistentes ao anticristo, amém? Os nossos filhos serão resistentes ao anticristo. Por quê? Porque nós estamos já preenchendo a mente e a mão deles com a palavra do Senhor. Queridos, há um ordinário poderoso. É poderoso quando você senta com a tua xícara de café e lê a palavra de Deus, não o celular, a palavra de Deus. Porque se você estivesse sentado vendo o celular, eles podem achar que você está vendo vídeo no YouTube. Mas quando você está com a Bíblia de verdade aberta,
aberta, eles vão reconhecer: ah lá meu pai, ah lá minha mãe. Quando eles veem você, sua esposa se abraçando, se perdoando, amando, eles vão falar: ah lá meu pai e minha mãe. Eles estão crescendo com um testemunho vivo. Isso é poderoso demais, isso é poderoso demais. Você está assim inculcando na mente deles como é que pensa, como é que age. Filho, quando tem um problema, sabe o que a gente faz? A gente se gruda até resolver o problema, a gente se ama até resolver o problema, a gente se renuncia até resolver o problema. Filho, sabe quando o calo aperta, quando tem dificuldade, sabe o que a gente faz? A gente ora. Algumas semanas atrás fomos numa lojinha e o Leão queria uma escavadeira, um brinquedo. Eu falei: não posso dar todo dia brinquedo para essa criança, vou deixar ela mal acostumada. Eu falei: filho, faz o seguinte, vamos orar para o papai do céu. Quem sabe no Natal você não ganha uma escavadeira, né? E a fé de uma criança é tão pura e tão poderosa que na outra semana o vô deu. Sabe o que eu quero dizer? Que aquilo que você pensa que vai demorar muito pode vir rápido. Aquilo que eu estava estimando para o Natal veio na outra semana. Deixa eu contar outro testemunho para você. Outro testemunho não, né? Outro insight que me ocorreu. Estávamos indo para a igreja um dia. Entramos num farol ali, centro de Santo André, e costuma demorar aquele farol. E era um final de tarde para noite, e estava muito trânsito. E eu estava ouvindo um cara buzinar. Aí dois. Falei: cara, os caras estão estressados no trânsito hoje. Eu sei que tem bastante carro, mas calma, gente, vai abrir o farol, já vai passar todo mundo. E foi aumentando. Falei: pô, os caras vão sair na porrada, né? Estão brigando. E abriu o farol, os carros começaram a andar, foram para a avenida. Eu estava mais distante do farol, né? E começou a andar os carros, os caras buzinando. Que briga, meu. E segui, entrei ali na perimetral e estou vindo com o carro e para de buzinar. Quando eu cheguei mais para frente, tinha um carro cheio de bexigas, escrito atrás assim: último dia da químio da minha mãe, se você comemora com a gente, buzine. Todo mundo que passava buzinava para comemorar. Eu também passei e buzinei para comemorar com aquela família que eu nem conheço. Sabe qual é o insight que o Espírito Santo colocou no meu coração? É mais ou menos assim: quando as pessoas ouvem o seu barulho de alegria sem entender, elas acham até ruim. Mas quando elas veem o seu testemunho, elas se alegram com você. Sua família hoje, seus parentes mais distantes não entendem o que está acontecendo na sua casa. Mas quando eles verem o testemunho, eles vão buzinar junto com você. Quem pode crer nessa mensagem? Por isso hoje, querido, você não pode largar a espada. Por isso, querido, daqui para frente você não pode largar esse livro mais. Por isso, daqui para frente você não pode agir como o ímpio age. Daqui para frente você precisa agir como um general, com estratégia, com a palavra, com uma direção, com um destino. Em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 6, inculca na mente dos teus filhos, em nome de Jesus. E eu juro que eu termino com isso. Pega essa palavra, põe na testa, põe na mão e escreve no umbral da porta. Lembra no Egito o que eles passaram no umbral da porta? O sangue do cordeiro para salvação. Mas agora, para entrar em Canaã, o que você faz? Escreve a lei do Senhor. Cultura, mentalidade, cultura. O Senhor já te salvou, já te libertou da escravidão do pecado. Agora, o que o Senhor quer fazer? Cultura. Amém? Você pode erguer suas mãos ao céu, começar a falar com o Senhor, comece a clamar pela sua casa. Eu sinto que nessa hora o Espírito Santo vai começar a tocar algumas mentes e alguns corações, algumas situações que estão acontecendo lá, e você tem negociado, você tem adiado tratar disso, mas sabe, nessa hora o Espírito de Deus está aqui na terra, nos visitando para dar instrução de como andar nesses dias. Nessa hora o Espírito Santo quer dar instrução para você o que fazer. Nessa hora comece a clamar a Deus: abre a minha mente, Senhor, abre os meus
olhos do meu coração, abre, Senhor, os olhos do meu entendimento, para que eu veja a Tua glória, Senhor, para que eu veja a Tua lei e entenda de uma vez por todas. Senhor, nessa hora nós consagramos a Ti, nós marcamos o umbral da nossa família com a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus não é ineficaz, ela é paz, justiça e alegria no Espírito. Senhor, em nome de Jesus, essa casa, essa igreja viva vai experimentar famílias cheias de alegria, cheias de paz, cheias, Senhor, de justiça. Aonde houver, Senhor, quebras, aonde houver, Senhor, falta de funcionalidade, Senhor, eu creio que nesses dias o Teu Espírito soprará como um vento, osso com osso, juntas e medulas. O Senhor pode fazer de um vale de ossos secos um exército para a Tua casa, Pai. Nesses dias o Senhor tem desfeito o opróbrio dessa casa, todas as maldições, todas as palavras que foram dirigidas contra nós, contra as nossas famílias. Nesses dias o Senhor está colando osso com osso, nesses dias o Senhor está juntando nervos, articulações. Nesses dias o Senhor está renovando o senso de propósito.